Pessoal, estamos de volta aqui nesse bate-papo. Hoje o assunto interessa, hein? Quem nunca pecou, atira a primeira pedra, pessoal. Quem nunca pecou, atira a primeira pedra. E aí, vai fazer o que com tuas pedras? A questão não é nunca pecar. A questão é entender que você é livre, liberto do pecado. E o Elder nessa manhã aqui está falando sobre um dos assuntos mais importantes da nossa fé. Enquanto você imaginar que você é um pecador, você nunca vai ser outra coisa. Assim como o homem se imagina, assim ele é. Assim como o homem se imagina, assim ele é. A matemática criou os ingratos, a medicina criou os doentes e a religião criou os pecadores. A religião é uma indústria de pecadores, porque quanto mais ela lembra o quão pecador você é, mais pecado você faz. Você não lembra aquilo que não te lembraram. E o pecado é um pensamento que subiu no teu coração. Então quando Paulo ele fala que se alguém não me falasse que eu não posso cobiçar, eu não cobiçaria. Por quê? Porque eu não estava com a cabeça nisso. Então a força da lei é o pecado, porque aonde a lei é transgressão. Você só leva uma multa onde tem uma legislação dizendo que não pode, mas aonde não tem mais alguém dizendo que não pode, não existe multa. Então, olha que interessante. Deus ama o pecador e odeia o pecado. A religião sabe disso, mas é impressionante o quanto a religião ela se preocupa mais com o que Deus odeia do que se preocupa com o que Deus ama. A religião ela sabe que Deus ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Mas perceba, ela se ocupa muito mais com o que Deus odeia do que com o que Deus ama. Não é sobre o que nós fazemos, não é sobre o que você vence, não é sobre o que você está assistindo, não é. É sobre quem eu sou no meio de tudo isso aqui. Então eu vou chamar aqui o Elder. A hora voou. Eu tenho um almoço especial daqui a pouco. E de 45. Tem que viajar até a casa dos meus amigos. Vou almoçar na casa do César hoje. Mas Elder, a pauta tá muito boa, irmão. Eu nem quero te interromper, na verdade. Porque... Não, o pessoal tem que te ouvir também, cara. Isso aí é muito bom. Eu costumo dizer que você é um cara que eu escuto, é a pessoa que eu mais escuto nos últimos 7 anos e não enjoa, né? Então, é impressionante assim, a tua capacidade de sempre, às vezes, trazer assuntos que a gente já conversou, mas de uma maneira diferente, com uma analogia diferente. Então, nunca enjoa, né? Mas vamos lá, só para eu concluir ali, eu quero passar a bola para você. Então, o que acontece? O Alan Platt, lá no livro dele, Está Consumado, um livro muito bom para quem quiser ler, porque tem um outro ponto aqui, né? As pessoas, elas, às vezes elas ficam falando assim, cara, mas de onde que vocês tiraram isso aí? Vocês inventaram isso aí agora? Cara, isso aí, ó, já tem teólogo falando isso aí há décadas, há séculos já. O problema é que a gente começa a entrar numa bolha e querer ouvir aquilo que eles trazem pra gente. Até um dia que alguém chega e fala uma coisa diferente, e fala, cara, esse cara inventou agora. Mas você começa. Esses dias eu ouvi tua live com o Sérgio Ponce lá, e ele falando que quando ele te ouviu, ele falou, pô, cara, o cara ele prega o que eu pregava há 30 anos atrás, há 25 anos atrás. E a gente, sei lá, eu posso indicar aí pelo menos uns 20, 30 autores aí que ele vai trazer uma perspectiva dessa que a gente traz. Só que a gente entrou numa bolha, a gente foi catolizado, sei lá como é que fala, catequizado, e aí foi entrando numa bolha, é óbvio que vai chegando pra gente só aquilo que a gente fala, mas enfim. Então, o Alan Platt, ele fala ali do ciclo do pecado. Então, eu creio que o pecado ele habita dentro de mim, que eu sou um pecador, isso logo me faz pecar, e aí quando eu peco, o que eu entro? Eu entro no remorso, eu entro no arrependimento. Meu Deus, miserável homem que sou, e não sei o que e tal, aí eu choro bastante, e o que acontece? Só que eu continuo entendendo que eu sou pecador, então o ciclo ele vai se repetindo. Como que eu quebro esse ciclo? É eu deixar de ouvir a serpente dizendo aquilo que eu não sou mais e começar a ouvir aquilo que Deus diz que eu sou. E se Paulo diz que eu estou morto para o pecado, é porque eu estou morto para o pecado. Se Paulo diz que o pecado ele foi sepultado com Cristo, é porque ele foi sepultado. Se Jesus diz que eu sou uma nova criação, então eu sou uma nova criação. Então, quanto mais eu. Aí que entra Romanos 12:2. Sede, portanto, transformados. Como que eu sou transformado? Helder, tudo isso que você está falando para mim está legal e tal, faz sentido, mas eu quero ver na prática. Como que eu sou transformado? Sede, portanto, transformados pela renovação do vosso entendimento, para que
experimentais aquilo que é bom, que é agradável e que é perfeito. Então, uma vida cristã que o cara sempre está pesado, que o cara sempre está com culpa, que o cara sempre acha que está devendo no cartório, ela não é uma vida cristã boa, agradável e perfeita. E aí, a gente só está entrando em pontos, Cal, que é pecado, que as pessoas ainda acham que o pecado é o errado que eu faço. O problema maior dessa teologia não é nem o errado que as pessoas fazem, mas é o certo que elas deixam de fazer. Porque aí o cara, ele não se acha apto para pregar o evangelho, ele não se acha apto para perdoar o irmão dele, ele não se acha apto para estender o evangelho na universidade, ele não se acha apto nem para pegar no microfone e pregar na igreja, por quê? Porque ele peca. Não, porque eu peco, então enquanto eu não resolver meu pecado, enquanto eu não parar de fazer isso, de fazer aquele outro, eu não posso pregar para ninguém, eu não posso orar por cura, eu não posso. E aí o que acontece? Aí as portas do inferno elas prevalecem. Por quê? Porque o cristão que ele deveria ser ativo, ir lá e espancar o diabo, fala, cara, o meu pecado Jesus resolveu, agora eu vou tirar essas pessoas daí para Jesus resolver o delas também. Mas não, o cara ele fica lá, eu quero te ver, ó oh, Jesus, me perdoa, eu fiz de novo. E o cara ele entra nesse ciclo onde ele não sai mais, e ele fica a vida inteira se retroalimentando do seu próprio pecado, enquanto isso o perdido está padecendo lá fora. Por quê? Porque ele se acha indigno, porque ele acha que ele não está preparado para pregar o evangelho. E aí, cara, essa para mim é a grave consequência desse tipo de mentalidade. Porque se o pecado habita dentro de mim, eu peco. Mas a partir do momento que eu entendo que eu sou uma nova criação, que o pecado não tem mais poder no meu corpo mortal, que existe uma nova realidade, uma nova natureza sobre mim, o que eu faço então para ser transformado? Renovar o meu entendimento. Então eu entendia que eu era pecador por causa da força da lei, mas agora em Cristo Jesus eu entendo que eu sou santo. Eu não sou santo porque eu não erro. Eu sou santo porque Cristo me justificou. Então, eu não sou pecador porque eu peco, eu não sou justo porque eu faço tudo certo, mas eu sou justo porque Cristo me justificou. E por isso que Paulo diz, cara, agora que vocês estão mortos para o pecado, agora que vocês estão justificados, vocês não ofereçam mais o corpo de vocês para o pecado. Então é o contrário. Primeiro eu entendo que não existe mais esse pecado dentro de mim e que eu ainda continuo sofrendo influências externas, por quê? Porque eu dou ouvido para elas, eu começo a renovar minha mente, mas qual que é a verdade de Deus sobre a minha vida? Cara, se eu tô vendo pornografia, porque existe falta de alguma coisa na minha vida. O que eu não entendi ainda? Porque na nova criação não tem pornografia. Porque na nova criação não tem mentira. Porque na nova criação eu consigo perdoar. Por que eu não estou perdoando? E aí que a gente não compreende que nós precisamos entender essa nova criação e frutificar de acordo com ela. Então, eu nem vou ler o texto de Efésios 2 aqui, que Paulo fala mais uma vez que nós, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, eu nem vou ler esse texto aqui para não estender mais, mas basicamente é isso, Cal. Eu queria trazer para a gente o pensamento de tome muito cuidado de, às vezes, você falar, chamar alguém de herege, chamar alguém que a pessoa você precisa proteger o evangelho, porque talvez aquela pessoa está sendo um Estevão para os nossos dias. Estevão também foi chamado de herege. Por quê? Porque ele pregou diferente de tudo aquilo que vinha sendo pregado. Os apóstolos foram chamados de herege, Paulo foram chamados de herege. Então toma muito cuidado. Você tem total de direito de discordar, você tem o total de direito de pensar diferente, mas compreenda o que está sendo falado. Nunca, jamais você ouviu a gente pregando que agora que nós estamos na graça, debaixo da graça, não debaixo da lei, que pode pregar, que pode pecar, que está tudo bem pecar. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. O que nós queremos trazer é um alívio para a sua vida, que você não é mais escravo do pecado, que você não precisa pecar mais, que agora, por causa desse entendimento, você pode ir e não pecar mais. O problema é que esse pensamento de querer lutar contra o pecado é um pensamento egoísta. Eu estou preocupado em querer me safar. Não, eu preciso me livrar para ir para o céu. Só que a chamada de Jesus é para que eu morra para que outro possa viver. É para que eu perca para que outro possa ganhar. Quando Paulo ele chega e apresenta as suas mazelas para Deus, eu não vou tirar. Por quê? Porque a minha graça te basta, o meu poder te basta. Então vai, continua pregando e continua fazendo, porque aquilo que eu tenho sobre a sua vida é suficiente. Então é isso, a gente nunca falou sobre isso, esse é um dos temas. Se a gente voltar nisso depois, talvez na próxima live, a gente pode falar sobre arrependimento, porque eles dizem que a gente prega que não precisa se arrepender, muito pelo contrário, a gente acredita muito no arrependimento. O grande ponto aqui é que para eles arrependimento é remorso, arrependimento é lamúria, arrependimento é ficar chorando lá e babando lá na frente. Sendo que toda vez que você vê a palavra arrependimento na Bíblia, no Novo Testamento, ela se remete à palavra grega metanoia. Metanoia, ela fala de mudar de mente. Então, arrependimento nunca falou sobre o passado, arrependimento fala sobre o futuro. Pensa comigo,
Eu chego pra você e falo, cara, eu tô arrependido, cara. Por quê? Bati na Thaís em casa. Sério, aí eu choro, eu babo. Aí você vai falar, nossa, cara, o Helder tá muito arrependido. Ó, ele veio, me confessou que bateu nela, chorou um monte. Passou uma semana, eu tô lá na tua casa de novo. E choro, e faço. Na quarta semana, eu tô lá de novo. Isso é arrependimento? É isso que de fato a minha esposa precisa, que eu fique me lamentando? Que você, como meu pastor, precisa que eu fique me lamentando? Ou arrependimento, o que que é? Eu fiz aquilo uma vez, eu falo, cara, não, não, eu nunca mais vou fazer isso. Então, o arrependimento fala de futuro, não de passado. Então, nós somos a favor do arrependimento. Mas não isso aí que os caras ficam falando. Por quê? Porque o cara ele fica lembrando o pecado. E lá em Hebreus, a Bíblia diz que Jesus ele morreu de uma vez por todas para consumar os nossos pecados. E não para que, assim como o sumo sacerdote ficava lembrando de ano em ano, mas ele fez uma vez por todas. Por isso que a Bíblia diz que Jesus ele pega o nosso pecado e joga no mar de esquecimento. Aí o cara vai lá no mar de esquecimento e leva para Jesus e fala: ó, lembra do meu pecado aí, Jesus. Se ele jogou, por que você vai buscar? Mas enfim, não vou me aprofundar nisso aqui agora, isso aqui a gente deixa para outro dia. Santidade também, então a gente crê muito na santidade. O que é lei, qual que é o papel da lei, e por último, o humanismo. Porque isso é interessante, os caras dizem que a nossa mensagem é uma mensagem humanista. Só que o cara que está falando nisso é o cara que ele acha que ele tem que ajudar Jesus a ter a salvação dele. É o cara que acha que é no esforço dele que ele vai conseguir ser santo, que é no esforço dele que ele vai conseguir alcançar a salvação ou cuidar ou preservar a salvação dele. E aí ele diz que eu que creio que Jesus, o sacrifício dele foi suficiente para me pagar e que foi de uma vez por todas, conforme fala em Hebreu, eu sou humanista? Eu que estou falando uma mensagem centrada no homem, se eu tiro todo o meu mérito e coloco em Jesus, então para você ver como inverte as coisas. E tem um, eu não lembro qual autor que falava, não sei se era um marxista, que ele disse, ó, chame as pessoas. Travou aí? Tá tão pesada a live que nem a internet tá aguentando, velho. Mas é contigo aí, agora conclui. O pessoal quer te ouvir também. Então, pessoal, preciso ir. Brincadeira. O, o César tá falando que você fala bastante aí, porque na verdade ele tá com o almoço pronto lá me esperando. Mas, pessoal, você consegue imaginar 10 shopping center numa cidade com 10 caras igual o Helder todo domingo de manhã pregando? Não tem como uma cidade ser igual. E essa é a visão dessa igreja no cinema. Essa é a visão de revolucionários. Dá gosto de ficar aqui te ouvindo, irmão. Dá gosto, sabe por quê? Porque é vida, é pão, alimenta, é real, é próximo. Não é sobre ideias abstratas, não é sobre como deveria ser, mas é como realmente a gente pode fazer acontecer. E uma coisa muito importante que eu creio que a gente precisa entender quando o assunto é pecado, hoje a pauta ficou no pecado, essa é a verdade. Entenda que Paulo ele falou: agora, pois, considere-se mortos para o pecado e vivo para Deus. Só tem um jeito de você se considerar vivo para Deus. Jesus ele falou: aquele que crê em mim passou da morte para a vida. Ainda que morra, ele vive. Quando que a gente passou da morte para a vida? Quando eu morri ou quando eu estava vivo? No reino de Deus, ser vivo pode ser estar morto. Assim como estar morto é continuar vivo. E aqui entra o ponto. Paulo está falando assim: considere-se, pois, vivos para Deus. Só tem um jeito de vocês considerar vivo para Deus. Entendendo que você é espírito. Quem não nasceu de novo continua mortinho, mesmo estando vivo. Passou da morte para a vida. A gente precisa sair desse lugar de morte, e aqui a gente precisa entender o que é vida. Vida é entender que eu sou o espírito. Eu não sou mais um humano que está hospedando um espírito.
Eu sou um espírito encarnado no humano. A centralidade da minha identidade é o espírito que eu sou, não o humano que eu estou. O humano é temporal, eu estou humano, mas eu sou espírito. Nesse espírito que eu sou, não entra pecado. Nesse espírito que eu sou, nenhuma condenação há para aqueles que amam a Deus. E quando os religiosos falam que a gente... vocês dizem que pode pecar à vontade. Beleza, mas vocês que falam que não pode, vocês já pararam de pecar? Alguém precisa de autorização para pecar? Essa é a conta que a gente tem que fazer. Qual que é a preocupação deles acharem que a gente está liberando as pessoas para pecar? Sendo que proibindo elas continuam pecando. Porque só há um jeito de você interromper o fluxo de pecado na sua vida. É nascendo de novo. Uhum. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Nessa nova criação, a natureza do pecado não ressuscita com você. E aí, Paulo, o texto que ele usou aqui, ele diz, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ponto. Então, saia do taoísmo. Isso aí é tudo taoísmo. O taoísmo diz que dentro de você habita o bem e o mal, a luz e a treva. O taoísmo veio 6 séculos antes de Cristo e pregou numa cultura oriental que nós temos dentro de nós a força do bem e a força do mal. E então, esse pensamento da igreja, que todo dia quer matar a minha carne, todos os dias quer crucificar com Cristo a carne, é um pensamento pagão. A Bíblia diz, estou crucificado com Cristo. Uma coisa crucificada, ela não revive mais. Uhum. É uma vez só, irmão. Irmão, você matou, você morreu com Cristo. Então agora entenda que você foi, depois disso, você ressuscitou com Ele. Tem muita gente ressurreta com Cristo se suicidando na fé. Por quê? Porque eu já sou espírito, eu vou lá e me mato de novo. Eu me anulo de novo. E é isso que Satanás quer. Satanás quer imobilizar uma igreja através de uma crise de identidade. Porque se eu não sei quem eu sou, eu não sei viver para aquilo que eu nasci para ser. Então, o que é muito importante é, primeiro, você entender. Considere-se, pois, morto para o pecado. Primeira coisa. Porque o texto diz, porque o salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. Uhum. Só que quando você nasce com Cristo, você se torna imortal. Então, quem pode te matar? Nem o pecado pode mais. E aí, o que eu entendo? Que antes da cruz, pecado era uma questão de espiritualidade. Você tinha que se espiritualizar para se libertar do pecado. Depois da cruz, pecado é uma questão de inteligência. Peca quem é burro. Quanto mais burro eu sou, mais pecado eu faço. E aqui eu estou falando de cultura social. Você vai perceber que os países mais ateus hoje são os que menos têm índices de pecados sociais. Os países mais desenvolvidos, mais céticos, mais ateus, são os países que mais têm estrutura social sem pecado. É o menor índice de criminalidade, é o menor índice de violência doméstica, são os menores índices. E eles não precisam de Deus para isso. Forte, hein? Aí você pega países como o Brasil, muito evangélico, África do Sul, muito evangélico, todo o continente africano, muito evangélico. O próprio Estados Unidos, que tem a maior população carcerária, né? Muito evangélico. E aí? Porque o evangelho não tem compromisso em consertar a burrice daqueles que querem viver de uma maneira tola. O evangelho, ele é sabedoria para aqueles que se relacionam com essa sabedoria. Para quem não se relaciona, o evangelho não vai mudar o que você não quer mudar. Então, hoje eu vejo as pessoas lutando mais contra a burrice do que contra o pecado. Por quê? Porque pecado é a desconstrução, é dissolver o teu direito humano de ser. Eu costumo dizer que pecado, a diferença entre a dose da droga e do remédio é a dose. Pecado é tudo que Deus criou de bom usado, aplicado no método errado. Então, com certeza, eu creio que
Enquanto você se enxerga um pecador, entenda, você nunca vai ser outra coisa. Ah, mas sou pecador. Ah, mas sou pecador. Ah, mas sou pecador. Pronto. Você não precisa nem do diabo mais para ser pecador. Você mesmo já se rotulou. Aí o irmão aqui escreveu para nós aqui, mas então quer dizer que eu tenho que parar de lutar contra a minha carne? Tem que parar de lutar contra a tua carne. Tua carne é santa. Porque quem governa não luta mais. E você recebeu o fruto do Espírito, cujo fruto é domínio próprio. Uhum. Se você luta contra a tua carne, você já deixou o domínio próprio não frutificar dentro de você. É isso aí. Não está governando, né? Então precisa parar com o dualismo, precisa acabar com essa bipolaridade gospel, onde você acha que tem um leão, um lobo, comendo uma ovelhinha dentro de você. Irmão, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E quando eu era menino, eu fazia as coisas menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, mas agora já eu não falo mais como menino. Entenda, todo pecado é um erro, mas nem todo erro é um pecado. E aqui um dia, Mark Driscoll falou que se todo erro é pecado, então Jesus pecou. E aqui ele foi recriminado, foi xingado e tal. Por quê? Porque Jesus, na sua infância, ele deve ter errado muito. Foi andar de bicicleta, caiu. Foi pegar o brinquedinho, sei lá, deu um tapa na cara da mãe. Por quê? Porque ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. E Jesus foi uma criança como qualquer outra criança. Então, nem todo erro é pecado. É um grande erro para um adulto fazer cocô na calça, mas é um grande direito para uma criança fazer o cocô na fralda. E aqui a gente precisa entender que existe muito herdeiro menino no meio da igreja. Isso. Existem pessoas que não desenvolveram a salvação, existem pessoas que tiveram encontro com Cristo, mas não foram aperfeiçoados nesse amor. E a gente pega, enrola o bebê, enrola a fralda e fala, meu Deus, fez cocô de novo, joga tudo no lixo. E a gente precisa separar o bebê da fralda. A gente precisa separar os assuntos, o que é a pessoa e o que é o ranho da pessoa, o que é o cocô da pessoa. Pecado, para sempre, vai ser o que a gente faz. Nunca mais vai ser quem a gente é. É isso aí. Muito boa. Pecado não é o que eu sou. Pecado é o que eu faço. Boa. Só que a base da religião é que você é o que você faz. Se você parar de fazer, você não é mais. Você é católico, você orar para santo. Você é muçulmano, você orar para Meca. Você é espírita se você fizer boas obras. Mas cristianismo é a única coisa que você pode ser sem fazer nada. Basta crer. Você creu que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Crie. Então você é. Mas o que eu fiz para ser, Cal? Nada. Você não fez nada. Assim como Adão pecou e a gente nunca fez nada para ser pecador, assim Jesus foi justo e a gente nunca fez nada para a humanidade ser justificada por Jesus. E ontem o Ademar ele falava uma coisa, um dos versículos para mim assim, minha base. Porque Deus reconciliou consigo mesmo o mundo em Cristo Jesus. Foi um esforço de Deus para com a humanidade, não da humanidade para com Deus. Pare de achar que salvação é uma conquista. Salvação é um presente. E presente quem recebeu tem. Ah, mas ele é bandido, mas recebeu. Ah, mas ele é safado, mas recebeu. Só que a questão é que a salvação é só o começo. Existe uma vida eterna que você já pode usufruir hoje, sobre a terra. Não pense que a sua salvação é grandes coisas sobre a terra. Sua salvação é só o ordinário. O extraordinário é você viver na imortalidade, você viver no plano de eternidade aqui e agora. Não é o dia que você vai para a glória, é o dia que você começa a viver aqui. Quando você começa a viver acima de todas as suas capacidades. Quando você começa a viver uma vida extraordinária num mundo extremamente limitado. E as pessoas começam a falar, mas como que você consegue ser assim? Como que você consegue pensar assim? Como que você consegue ser generoso assim? Como que você consegue curar as pessoas assim? Como que você consegue ser fiel assim? Porque eu creio que a graça
ela nos devolve o direito humano de ser. Amém. E aí pecado precisa ser só um detalhe na sua vida, irmão. E como o Helder bem falou, o melhor caminho para você aprender a parar de pecar é não pecar mais. Por quê? Porque não tem vantagem em pecado. Não existe nenhuma vantagem sobre o pecado. Logo, não existe um pecado que Deus te proibiu que seria bom para você. Aí as pessoas falam, não posso pecar porque eu entristeço a Deus. Irmão, teu pecado não muda Deus. Teu pecado deforma você. Não tem nada a ver com Deus. Mas o pecado separa Deus do homem. Nunca. O pecado nunca separou Deus de ninguém. Ao contrário, quando Adão peca, o primeiro que corre atrás dele é Deus. E tira ele do Éden para proteger, né? Então tira essa ideia da cabeça que o pecado separa você de Deus. Mano, que retrógrado, que passado, que loucura é essa? Nem no dia que o cara pecou, mano. Quando Deus falou que não, ele procura Adão, cadê você? Foi Deus que buscou o homem, não foi o homem que procurou Deus quando estava ferrado, quando estava quebrado, quando teve medo, quando teve vergonha. Então, eu creio sim que a gente precisa entender mais sobre o pecado, a gente precisa crescer nesse assunto. Entenda, há um direito, a abundância da graça e o dom da justiça. Justiça é um presente. Nos foram dados a fim de que nós reinamos em vida. Romanos 5,17. Há uma promessa dos santos reinarem em vida. Essa vida é aqui e agora, não é na eternidade. Tem muita coisa para a gente falar. E eu creio que numa próxima eventualidade a gente devia retomar esse assunto, né? Primeiro porque entender pecado é entender imortalidade. E quando você tem imortalidade, você vai entender aonde que a gente perdeu a imortalidade lá no jardim. E essa imortalidade, ela foi devolvida na cruz. A cruz de Jesus, a centralidade da cruz, nunca foi perdoar pecados. Por isso, para de ficar falando isso para as pessoas. Não, porque Jesus te perdoou. Ele morreu nos seus pecados. Ele foi escoteado. Ele foi como se você quisesse jogar na cara das pessoas que, Jesus se ferrou por causa de você. Ei, a cruz, perdoar pecados foi efeito colateral da cruz. É efeito colateral, não era a centralidade da cruz. A centralidade da cruz foi devolver para mim e para você o direito eterno de ser. Não, do celular de vocês. A imortalidade. Então, comece Você tá me a ouvindo se aí? perceber um ser eterno, um ser imortal. Não tô vendo nada. Tá tudo roxo. Mas dá pra ouvir pelo menos? Eu tô ficando roxo. Sumiu? Não sei o que aconteceu aqui. O Marcelo está perguntando, a pessoa que diz ter nascido de novo e continua andando em pecado, ela não nasceu de novo? Aí a pergunta é, o que é viver em pecado? É fazer a vida inteira um pecado só? Ou a gente pecar uma vez em cada pecado de todas as categorias de pecado? Eu não entendo essas contas. A Bíblia diz assim, que tá... Você tá andando? Eu tô tentando voltar a câmera aqui, não tô conseguindo. Não. Não tá virando a câmera, pera aí. E aí aqui é o seguinte. O que é viver em pecado? Porque a religião ela é tão tola, tão tola, tão tola, que de um lado ela fala assim, quem peca vai pro inferno, quem peca vai pro inferno. Mas se chegar e apertar o cara e falar, você não peca? Ele vai falar, não, eu peco. Aí você fala, não, mas se você peca, como que o cara que fala que quem peca vai pro inferno é o cara que fica chateado se você falar que você não precisa e não peca mais? O cara que se ofende que você diz que você não é mais um pecador é o cara que está dizendo assim, não, quem peca vai pro inferno. E aí você tem que chegar pro legalista e falar, cara, se quem peca vai pro inferno, você tá morto, irmão. Não, mas veja bem, é que eu não vivo em pecado. E aí eu pergunto, o que é viver em pecado? É eu não fazer nenhum pecado,
né? Imagine eu hoje, Cal, digamos que eu tenho um problema de alcoolismo. Então hoje eu fico chapando coco aqui em casa. E aí você, religioso, você vai falar assim, ó, o Cal vive no pecado. Por quê? Porque ele bebe todo dia. Entendi. Aí você que é religioso, você peca uma vez por mês só em cada pecadinho. Então, uma vez por mês você olha uma pornografia, outra vez por mês você dá um tiro fora do casamento, outra vez por mês você... Aí quando você faz um pecado de cada vez, é que nem ir na feira e comprar uma frutinha de cada um. Aí você fala, não, eu não estou em pecado. Mas, mano, soma todos os pecados que você fez, um de cada categoria, e vê quem tem mais pecado. O cara que está lutando contra uma coisa só, ou você que dá um tirinho, um tapinha uma vez por mês em cada classe de pecado. Então essa conta de viver no pecado não existe. Só existe um lugar que você é condenado, fora da justiça de Cristo. Quando você não está na justiça de Deus, quando você não está na justiça de Deus, você já está no lugar de morte. Então não é uma coisa de eu estar no pecado ou fora do pecado. A coisa é eu estar na justiça de Deus ou fora da justiça de Deus. E eu estou na justiça de Deus. Você está na justiça de Deus. A abundância da graça e o dom da justiça nos foram dados, né? Então, receba esse dom. E aí eu termino dizendo assim, ó, se parar de pecar salva alguém, então Jesus é um tolo. Jesus morreu em vão. Porque aqui é o ponto. Ah, calma, mas quem peca vai para o inferno. Bom, se quem peca vai para o inferno, logo quem não peca não precisa de Deus para ir para o céu. Questão que quem peca não vai para o inferno e parar de pecar não te dá salvação. Essa é a conta básica dessa live. Parar de pecar não te leva para o céu, tão certo quanto pecar nunca vai te levar para o inferno. Beleza? Deus abençoe. Considerações finais vai ficar para a próxima live. Você só entrou num ponto, né? Falta 5, isso? 4. É, falta 4, né? Mas acho que esse é o mais Pessoal, polêmico. Acho que talvez dê para matar os outros 4 na próxima. Tá bom. A gente já tá em 2 lives aqui de 1 hora quase, mano. Pessoal, sigam o Helder na rede social aí. O Helder é um cara que todos os dias ele tem se manifestado com valor, né? As postagens deles estão além da futilidade e você vai ser muito motivado se você vem para Curitiba aqui. Ele é um dos caras que pode te receber muito bem. É um ótimo anfitrião. A liderança dele é anfitriã. E eu sou muito orgulhoso de poder ser ministrado por um cara desse dentro da minha própria igreja, dentro da própria congregação. E ele é um dos campus pastor aqui no Shopping Total, no Shopping Ventura. Então, na volta da pandemia, ele já está todo vapor ali, todos os domingos, trazendo reforma, trazendo revolução para a nossa cidade. Então, muito obrigado, Helder. Fique firme aí. Deixa eu correr pro meu almoço lá, senão o feijão vai esfriar e aí vai ficar difícil. Beleza? Tá bom. Te amo, Beijo, viu? irmão. Tamo junto. Valeu. Valeu. Pessoal, obrigado pela paciência. Sérgio Ponce, todos os amigos, os de perto, os de longe, os mais chegados, o Giba, o Dutra, a Julie, todos vocês aí, obrigado mesmo. Eu creio que Deus ele precisa de como nós precisamos denunciar, na verdade, o sistema, precisamos ser proclamadores dessas verdades e saiba que a tua autoridade é essencial para você assinar embaixo algumas verdades que precisam ser assumidas. Nós precisamos assumir as verdades publicamente. A Bíblia diz que a ira do céu se revela do céu. A ira de Deus se revela do céu contra todos aqueles que retêm as verdades injustamente. Não retém essa verdade. Custe o que custar, fale para o seu pastor religioso. Custe o que custar, fale para a sua congregação, mesmo sabendo que ela vai te expulsar do meio da congregação. Mesmo que isso te custe a vida, fale para sua esposa. Mesmo que isso custe a sua vida, fale para o seu mentor. Fale para o seminário teológico, fale para o reitor desse curso de teologia michuruca que você está fazendo. Pegue essa verdade e proclame ela. Por quê, Cal?
porque é reforma nacional. O mundo precisa saber. É esse evangelho que bloqueia as igrejas de estarem repletas de testemunhos. Hoje o testemunho está escasso. É sempre um testemunho voltado a humanismo. É sempre um testemunho cosmético. Ai, Deus curou minha dor de cabeça. Deus curou meu braço. Agora eu posso mexer meu ombro. Mano, precisa ter um testemunho mais extraordinário do que uma cura, do que um sinal, do que uma maravilha. Precisa ter um testemunho de salvação. Nossas igrejas, elas precisam estar lotadas de gente clamando por salvação. Eu quero Jesus, eu quero nova criação, eu quero um novo modelo mental, eu quero um novo drive, eu preciso ser reformado na minha mente, nos meus valores, eu preciso ser reformado na minha cosmovisão, eu preciso enxergar a vida diferente. Isso é um milagre soberano, isso é um milagre da nova criação. Quando alguém nasce de novo. Então, proclama essas verdades com muito amor, tá? Lembra disso aqui, ó. O Calzinho tá dizendo para você, uma verdade dita sem amor, ela traz o mesmo prejuízo do que uma mentira. Uma verdade dita sem amor, ela machuca, ela dói tanto quanto uma mentira. Então use muita helmas, entendeu? Quando você falar isso aqui, ó, muita paciência, entendeu? Calma, não entre no ringue, não fique degladiando as pessoas, mas vai sim dentro da tua convicção com muito amor, tá bom? Grande abraço. César, me perdoa, eu tô saindo de casa aqui, eu vou correndo aí, tá? Mas a resenha vai ser longa aí, a gente vai com o tempo.